Me chamo Anabela Neves, sou aluna do ESRAD, do 11º ano, e venho propor-vos um poema sobre Cesário Verde intitulado De Tarde. Naquele piquenique de burguesas houve uma coisa simplesmente bela, e que, sem ter história nem grandezas, em todo caso dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher, sem imposturas tolas, a um granzoal azul de grande bico, um ramalhete rubo de papoulas. Pouco depois, em cima de uns penascos, nós acampámos, ainda o sol se via, e houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhado em malvazia. Mas todo o púrpura saiu da renda dos teus dois seios como duas rolas. Era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubo das papoulas. Foi a Anabela Neves, aluna do ESRAD, do 11º ano do ESRAD, ensino secundário recorrente à distância, com um poema de Cesário Verde, De Tarde. Seja muito bem-vindo, caro ouvinte. Este é o segundo episódio de Dançam as Letras, a rádio turma do ESRAD. Seja muito bem-vindo e vai ouvir muito boa poesia de Cesário Verde. Fique connosco, aqui as letras dançam para si. Num bairro moderno, 10 horas da manhã, os transparentes matizam uma casa apalaçada. Pelos jardins estancam-se as nascentes e fera vista, com brancuras quentes, a larga rua macadamizada. Ré do chaussé repousam sossegados. Abriram-se nalguns as persianas e de um ou outro, em quartos tocados, ou entre a rama dos papéis pintados, reluzem, no almoço, as porcelanas. Como é saudável ter o seu conchego e a sua vida fácil. Eu descia, sem muita pressa, para o meu emprego, aonde agora quase sempre chego, com as tonturas de uma apoplexia. E rota pequenina, azafamada, notei de costas uma rapariga que no xadrez marmóreo de uma escada, como um retalho de horta aglomerada, pousara, ajoelhando a sua giga. E eu, apesar do sol, examinei-a. Pôs de pé, ressoam-lhe os tamancos e abre-se-lhe o algodão azul da meia, se ela se curva, esgadelhada, feia e pendurando os seus bracinhos brancos. Subitamente, que visão de artista, se eu transformasse os simples vegetais, à luz do sol, o intenso colorista, num ser humano que se mova e exista, cheio de belas proporções carnais. E eu recompunha, por anatomia, um corpo orgânico, aos bocados. Achava os tons e as formas, descobria uma cabeça numa melancia e nos repolhos, seios injetados. As azeitonas, que nos dão o azeite, negras e unidas, entre verdes folhos, são tranças de um cabelo que se ajeite. E os nabos, ossos nus, da cor do leite, e os cachos de uvas, os rosários de olhos. Há colos, ombros, bocas, um semblante, nas posições de certos frutos. E entre as hortaliças, túmido, fragrante, como de alguém que tudo aquilo jante, surge um melão que me lembrou um ventre. E, como um feto, enfim, que se deleite, vi nos legumes carnes tentadoras, sangue na ginja vivida, escarlate, bons corações pulsando no tomate e dedos hirtos rubros nas cenouras. O sol dourava o céu e a regateira, como vendera a sua fresca alface, e dera o ramo de hortelã que cheira, voltando-se gritou-me presenteira: Não passa mais ninguém, se me ajudasse! E eu acerquei-me dela, sem desprezo, e pelas duas asas a quebrar, nós levantámos todo aquele peso que ao chão de pedra resistia preso, com um enorme esforço muscular. E pitoresca e audaz na sua chita, o peito erguido, os pulsos nas ilhargas, de uma desgraça alegre que me incita, ela apregoa, magra, enfesadita, as suas couves repolhudas, largas. E como as grossas pernas de um gigante, sem tronco, mas atléticas, inteiras, carregam sobre a pobre caminhante, sobre a verdura rústica abundante, duas frugais abóboras carneiras.
Este poema pode ser dividido em 4 partes. Numa primeira parte, estabelece uma relação de oposição entre o sujeito poético que se dirige ao emprego e o bairro moderno que ainda dorme. Na segunda parte, assistimos à entrada da vendedeira de fruta e hortaliça, que desperta no sujeito sentimentos de simpatia e solidariedade. Na terceira parte, há a transfiguração dos frutos e hortaliças da giga da vendedeira num corpo humano. Numa quarta parte, o sujeito poético, desperto pelo pedido de ajuda da vendedeira, vai dispensar-se pela observação do mundo à sua volta. Contrariedades. Eu hoje estou cruel, frenético, exigente. Nem posso tolerar os livros mais bizarros. Incrível, já fumei 3 maços de cigarros consecutivamente. Dói-me a cabeça. Abafo uns suspiros mudos. Tanta depravação nos usos, nos costumes. Amo, insensatamente, os ácidos, os gumes e os ângulos agudos. Sentei-me à secretária. Ali, de fronte mora, uma infeliz, sem peito, os 2 pulmões doentes, sofre de faltas de ar. Morreram-lhe os parentes e engoma para fora. Pobre esqueleto branco, entre as nevadas roupas, tão lívida, o doutor deixou-a, mortifica, lidando sempre, e deve a conta na botica, mal ganha para sopas. O obstáculo estimula, torna-nos perversos. Agora sinto-me eu cheio de raivas frias por causa de um jornal me rejeitar há dias um folhetim de versos. Que mau humor! Rasguei uma epopeia morta no fundo da gaveta, o que produz o estudo. Mais de uma redação das que elogiam tudo me tem fechado a porta? A crítica, segundo o método de Taine, ignoram-na. Juntei numa fogueira imensa muitíssimos papéis inéditos. A imprensa vale um desdém solene. Com raras exceções, merece-me um epigma. Deu meia-noite, e em paz pela calçada abaixo, saluça um solidó. Chuvisca. O papulacho diverte-se na lama. Eu nunca dediquei poemas às fortunas, mas sim por deferência a amigos ou a artistas, independente. Só por isso os jornalistas me negam as colunas. Receia que o assinante ingênuo os abandone, se forem publicar tais causas, tais autores. Arte não lhes convém, visto que os seus leitores deliram pusacone. Um pressador, qualquer desfruta fama honrosa, obtém dinheiro, arranja a sua cotire, e a mim não há questão que mais me contrarie do que escrever em prosa. A ondulação repugna aos sentimentos finos. Eu raramente falo aos nossos literatos e apuro-me em lançar originais e exatos aos meus alexandrinos. E a tísica, fechada e com o ferro aceso, ignora que asfixia a combustão das brasas, não foge do estendal que lhe umedece as casas e fina-se ao desprezo. Mantém-se a chá e pão, antes de entrar na cova, esvai-se, e todavia à tarde, francamente, ouço-a cantarolar uma canção planejante de uma opereta nova. Perfeitamente, vou findar sem azedume. Quem sabe, se depois eu rico e noutros climas, conseguirei reler estas antigas rimas, impressas em volume. Nas letras, eu conheço um campo de manobras. Emprega-se a reclame, a intriga, o anúncio, a blog. E esta poesia pede um editor que pague todas as minhas obras. Isto melhor, passou-me a cólera. E a vizinha? A pobre engomadeira irá-se-á deitar sem ceia? Vejo luz no quarto. Ainda trabalha. É feia. Que mundo. Coitadinha. Cesário Verde, Porto, o Porto, 18 de março
de 1876. O poema coloca-nos perante dois seres em situação de contrariedade. Um poeta mal recebido pela crítica e uma engomadeira, sua vizinha, em situação de doença, que precisa de ganhar a vida através de um trabalho que lhe é prejudicial e particularmente penoso. Ambos se assemelham, ambos curvados, ele sobre a mesa, ela sob a tábua de engomar. Ambos doentes, ele com dor de cabeça, ela tísica. Ele abafando desesperos mudos, ela sofrendo de faltas de ar. A diferença entre os dois é que ele está contrariado, indisposto, contra os críticos. E ela, apesar de objetivamente em pior situação, canta. Cristalizações. Faz frio. Mas, depois de uns dias de aguaceiros, vibra uma imensa claridade crua. De cócoras, em linha, os calceteiros, com lentidão, terrosos e grosseiros, calçam de lado a lado a longa rua. Como as elevações secaram do relento, e o descoberto sol abafa e cria. A frialdade exige o movimento, e as poças d'água, como um chão vidrento, refletem a molhada casaria. Em pé e perna, dando aos rins que a marcha agita, disseminadas gritam as peixeiras. Luzem, aquecem na manhã bonita, uns barracões de gente pobrezita, e uns quintalórios velhos com parreiras. Não se ouvem aves, nem o choro de uma nora. Tomam por outra parte os viandantes, e o ferro e a pedra, que união sonora. Retinem alto pelo espaço fora, com choques rijos, ásperos, cantantes. Bom tempo, e os rapagões, morosos, duros, baços, cuja coluna nunca se endireita. Partem penedos, voam-lhes telhaços, pesam enormemente os grossos maços, com que outros batem a calçada feita. A sua barba agreste, a lã dos seus barretes, que espessos forros, numa das regueiras acamam-se as japonas, os coletes, e eles descalçam com os picaretes que ferem lume sobre pederneiras. E nesse rodemês, que não consente as flores, fundeiam como esquadra em fria paz as árvores despidas, sóbrias cores. Mastros, enxárcias, vergas. Valadores atiram terra com as largas pás. Eu julgo-me no norte. Ao frio, o grande agente. Carros de mão que chiam carregados, conduzem saibro vagarosamente. Vê-se a cidade, mercantil, contente. Madeiras, águas, multidões, telhados. Negrejam os quintais. Enxuga a alvenaria. Em arco, sem as nuvens flutuantes, o céu renova a tinta corredia. E os charcos brilham tanto que eu diria ter ante mim lagoas de brilhantes. E engelhem muito embora os fracos, os tolhidos, eu tudo encontro alegremente exato. Lavo, refresco, limpo os meus sentidos, e tangem-me excitados, sacudidos, o tato, a vista, o ouvido, o gosto, o olfato. Pede-me o corpo inteiro esforços na friagem, de tão lavada e igual temperatura. Os ares, o caminho, a luz reagem. Cheira-me a fogo, a sílex, a ferragem. Sabe-me a campo, a lenha, a agricultura. Mal encarado e negro, um para quanto eu passo. Dois assobiam, altas as marretas, possantes, grossas, temperadas de aço. E um gordo, o mestre, com um ar relaço, e manso, tira ao nível das valetas. Homens de carga, assim as bestas vão curvadas. Que vida tão custosa, que diabo! E os cavadores descansam as enxadas e cospem nas calosas mãos gretadas, para que não lhes escorregue o cabo. Povo! No pano cru rasgado das camisas, uma bandeira penso que traz luz. Com ela sofres, bebes, agonizas. Listrões de vinho lançam-lhe divisas, e os suspensórios traçam-lhe uma cruz. De escuro, bruscamente, ao cimo da barroca, surge um perfil direito que se aguça, e ar matinal de quem saiu da toca. Uma figura fina desemboca, toda abafada num casaco à russa. De onde ela vem? A atriz que eu tanto cumprimento, e a quem à noite na plateia atraio, os olhos lisos como polimento, com seu rostinho estreito, friorento, caminha agora para o seu ensaio. E aos outros eu admiro os dorsos, os costados, como lajões, os bons trabalhadores, os filhos das lesírias dos montados, os das planícies, altos, aprumados, os das montanhas, baixos, trepadores.
mas fina de feições, o queixo hostil distinto, furtiva a tiritar em suas peles, espanta-me a atrizita que hoje pinto, neste dezembro enérgico, sucinto, e nestes sítios suburbanos, reles, como animais comuns que uma picada esquente, eles, bovinos, másculos, ossudos, encaram-na sanguínea, brutamente, e ela vacila, hesita, impaciente, sobre as botinas de tacões agudos. Porém, desempenhando o seu papel na peça, sem que indo ao público a passagem abra, o demoníaco arrisca-se, atravessa, covas, entulhos, lamaçais, depressa, com seus pezinhos rápidos de cabra. Deslumbramentos de Cesário Verde. Milady, é perigoso contemplá-la quando passa aromática e normal, com seu tipo tão nobre e tão de sala, com seus gestos de neve e de metal. Sem que nisso desgoste ou desenfade, quantas vezes, seguindo-lhes as passadas, eu vejo-a, com real solenidade, ir impondo toaletes complicadas. Em si, tudo me atrai como um tesouro. O seu ar pensativo e senhoril, a sua voz que tem um timbre de ouro e o seu nevado e lúcido perfil. Como me estonteia e me fascina! E é, na graça distinta do seu porte, como a moda supérflua e feminina, e tão alta e serena como a morte. Eu ontem encontrei-a quando vinha britânica e fazendo-me assombrar. Grande dama fatal, sempre sozinha e com firmeza e música no andar. O seu olhar possui, num jogo ardente, um arcanjo e um demónio a iluminá-lo, como um florete fere agudamente e afaga como o pelo de um regalo. Pois bem, conservo o gelo por esposo e mostre, se eu beijar-lhe as brancas mãos, um modo diplomático e orgulhoso que Ana de Áustria mostrava aos cortesãos. Enfim, prossiga altiva como a fama, sem sorrisos, dramática, cortante, que eu procuro fundir na minha chama seu era-me coração como a um brilhante. Mas cuidado, milady, não se afoite, que hão de acabar os bárbaros reais, e os povos humilhados, pela noite, para a vingança aguçam os punhais. E um dia, ó flor de luz, nas estradas, sob o cetim do azul e as andorinhas, eu hei de vir errar, alucinadas, e arrastando farrapos, as rainhas. Nós, Cesário Verde, parte 1. Foi quando em 2 verões, seguidamente, a febre e a cólera também andaram na cidade, que esta população, com o terror de lebre, fugiu da capital, como da tempestade. Ora, meu pai, depois das nossas vidas salvas, até então nós só tivéramos sarampo, tanto nos viu crescer entre os montões de malvas, que ele ganhou por isso um grande amor ao campo. Se acaso o conta, ainda a fronte se lhe enruga. O que se ouvia sempre era o dobrar dos sinos. Mesmo no nosso prédio, os outros inquilinos morreram todos. Nós salvámo-nos na fuga. Na parte mercantil, foco da epidemia, um pânico. Nem um navio entrava à barra. A alfândega parou, nenhuma loja abria e os turbulentos cais cessaram a algazarra. Pela manhã, em vez dos trens dos batizados, rolavam sem cessar as seges dos enterros. Que triste a sucessão dos armazéns fechados, como um domingo inglês na City, que desterros. Sem canalização, em muitos burgos ermos, secavam dejeções cobertas de mosqueiros. E os médicos, ao pé dos padres e coveiros, últimos fiéis, tremiam dos enfermos. Uma iluminação a azeite de purgueira de noite amarelava os prédios macilentos. Barricas de alcatrão ardiam, de maneira que tinham tons de inferno, outros arruamentos. Porém, lá fora, à solta, exageradamente, enquanto acontecia esta calamidade, toda a vegetação pletórica, potente, ganhava imenso com a enorme mortandade. Num ímpeto de seiva, os arvoredos fartos, numa opulenta fúria, as novidades todas, como uma universal celebração de bodas, amaram-se. E depois, aos soberbos partos. Por isso, o chefe antigo e bom da nossa casa, triste de ouvir falar em órfãos e em viúvas,
e em permanência olhando o horizonte em brasa, não quis voltar, senão depois das grandes chuvas. Ele, de um lado, via os filhos achacados, um lívido flagelo e uma moléstia horrenda. E via do outro lado eiras, osídias, prados e um salutar refúgio e um lucro na vivenda. E o campo, desde então, segundo o que me lembro, e todo o meu amor de todos estes anos, nós vamos para lá, somos provincianos, desde o calor de maio aos frios de novembro. Parte 3. Tínhamos nós voltado à capital maldita. Eu vinha de polir isto tranquilamente quando nos sucedeu uma cruel desdita, pois um de nós caiu de súbito doente. Uma tuberculose abria-lhe cavernas. Dá-me rebate ainda o seu tossir profundo. E eu sempre lembrarei, triste, as palavras ternas com que se despediu de todos e do mundo. Pobre rapaz, robusto e cheio de futuro, mas sei de um infortúnio imenso como o seu. Viu o seu fim chegar como um medonho muro e, sem querer, aflito e atônito, morreu. De tal maneira que hoje, eu, desgostoso e azedo, com tanta crueldade e tantas injustiças, se ainda trabalho, é como os presos no degredo, com planos de vingança e ideias insubmissas. E agora, de tal modo a minha vida é dura, tenho momentos maus, tão tristes, tão perversos, que sinto só desdém pela literatura e até desprezo e esqueço os meus amados versos. Cesário Verde compara o campo e a cidade, sendo que o campo é o local de refúgio, paz e libertação, saúde, produtividade, e a cidade um local de pobreza, vícios, injustiça e doenças. E foi o episódio especial Dançam as Letras, hoje com Cesário Verde. Nele participaram Anabela Neves, Diogo Gomes, João Oliveira, Silene Batista, Luís Silvério e eu, Isabel Martins, professora do ESRAD, ensino secundário recorrente à distância. Voltaremos com mais episódios porque aqui dançam as letras para si.